Muito boa noite, irmãos, graça e paz a todos. Hoje nós estamos aqui para mais um estudo bíblico da Palavra de Deus. E nós vamos estar aqui, então, fazendo uma reprise de dois temas que nós estudamos no livro de Apocalipse. Nós vamos estar estudando o livro de Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13. Nós já demos esse estudo aqui individualmente, mas nós vamos fazer uma recapitulação. Você é um tema muito complexo, né? O livro de Apocalipse é escrito por linguagem figurada, então muitas pessoas fazem confusão com muita coisa. Então nós vamos estar fazendo uma reprise, revendo algumas coisinhas, tá? Para clarear mais a mente e assim também clarear a mente dos irmãos. Então vamos abrir lá para o capítulo 12 de Apocalipse, onde nós vamos estar vendo aqui sobre a mulher e o dragão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Então vamos parar por aqui. Irmãos, olha só a descrição. O que é uma linguagem figurada? Só para a gente entender. Vamos supor que a Mariana gosta muito de pudim. E o Felipe foi lá para agradar a esposa, foi na padaria e comprou aquele pudim, né? Grandão, manda comer, quer agradar a esposa, né? E aí ele comprou e botou na geladeira. Aí quando a Mariana comer, ela fica toda felizona. Aí você foi lá e falou para ela, ó, esposa, eu comprei para você o pudim, ela ficou toda feliz. Mas aí ela disse o seguinte, ó, eu vou comer quando eu voltar do trabalho. E ela foi trabalhar. E quando pensa que não, ela chega em casa, está de noite, né? Vai lá na geladeira, pegar o bolinho, o pudim, agora vou, né, matar a minha vontade. E quando ela chega lá, o que acontece? O pudim acabou. Por quê? A Luísa e o Elai estavam com muita fome e comeram todo o pudim. Aí o Felipe, a Mariana foi falar com o Felipe. Ó Felipe, o que aconteceu? Você comprou um pudim para mim, mas aqui a bandeja está vazia. Aí o Felipe brincando fala assim, não, deve ser algumas formiguinhas que comeram. Então ele usando uma linguagem figurada para falar que foi o Luiz que foi lá. Entendeu? Então isso é linguagem figurada. É quando você usa uma figura para falar de alguém. Então aqui no Apocalipse ele é muito cheio dessas coisas, tá bom? Então vamos lá, ó. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol. O que nós falamos sobre essa mulher mesmo? Uma mulher vestida de sol. E olha só, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Então essa mulher aqui é a igreja do Antigo Testamento. Certo? A Bíblia está dizendo aqui, fazendo referência, que ela está vestida com o sol. Por quê, irmãos? Porque o sol aqui representa a justiça de Deus, que simboliza um sinal de justificação, tá? A gente sabe que o pai da igreja do Antigo Testamento é o Abraão, que foi justificado pela fé, certo? A Bíblia diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Então a salvação, ela sempre foi pela fé, tá? Então o que acontece? A mulher, ela está coberta com um manto que é o sol. O sol é a justiça. Então, quer dizer, é uma igreja que foi justificada, tá? Ela foi justificada. E ela também tem a lua nos pés. Por que ela tem a lua nos seus pés? Ora, a lua é algo que reflete luz, né? E ela reflete luz do sol. O sol representa a justiça. Então, nós falamos também que a lua, ela é a palavra de Deus. Então, é a igreja obedecendo a palavra de Deus, ou seja, caminhando nos caminhos do Senhor. E a lua, ela ilumina o caminho dessa mulher, que é a igreja. E a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo, e a Bíblia fala de Jesus. Então, você vai vendo as conexões que tem com luz, né?
com a palavra. E o Salmo também diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ou seja, se ela tem uma coisa no pé dela que reflete luz, nada mais é que a palavra de Deus. Então, é a igreja justificada, caminhando na vontade do Senhor. Essa é a igreja do Antigo Testamento. E no versículo 2, a Bíblia vai dizer que essa igreja do Antigo Testamento, ela achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. E ela está grávida de quem aqui no caso? Ela está grávida da igreja do Novo Testamento, tá? Então, o que acontece, irmãos? Vamos usar aqui dois representantes para facilitar as coisas. Então, vamos pegar Maria, representando a igreja do Antigo Testamento, e vamos pegar Jesus, que é quem vai nascer de Maria, para representar a igreja do Novo Testamento. Então, Jesus ele vai ser o primeiro, ou seja, ele é o precursor da igreja do Novo Testamento, aonde vai trocar ali as duas alianças, né? Deixa-se a aliança antiga, começa a aliança nova. Então a igreja do Antigo Testamento, representada por Maria, está grávida da igreja do Novo Testamento, representada por Jesus. Outro detalhe que eu esqueci aqui é que a mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, ela tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça, que simboliza as 12 tribos de Israel, que fortalece mais ainda a ideia de que a mulher é a igreja do Antigo Testamento. Mas vamos caminhando. Verso 5, irmãos, vamos ver. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, aqui está falando o processo todo, né? Está falando do nascimento de Jesus. Jesus era judeu, então ele veio de uma judia, que era da tribo de Levi, no caso Maria, né? E o pai dele era da tribo de Judá. Então Jesus ele nasce da igreja do Novo Testamento. E para ficar bem evidente que era sobre ele que a igreja estava grávida, né? A igreja ia dar a luz a esse precursor da igreja do Novo Testamento. Ele fala assim, ó, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Aí no verso 5, nasceu depois um filho varão, que há de reger todas as nações, né? Todas as nações da terra, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Nós sabemos que Jesus, depois que cumpriu toda a sua missão, ele foi levado assuntado para Deus, né? Foi levado para Deus. Então nós temos aqui, resumidamente, a igreja representada por Maria, dando a luz a Jesus, que é o precursor da igreja do Novo Testamento, tá? Agora vai aparecer a questão do verso 3. Olha só, João ele está vendo, ele está tendo uma visão. Então no verso 3, o que ele vê? Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Ou seja, esse dragão aqui é Satanás, tá? E João está vendo ele no céu. Deus está dando uma visão para ele, irmãos, de como que era quando Lúcifer estava no céu, tá? E aí o que aconteceu? No verso 7, 8 e 9, nós vamos ver a batalha que teve no céu e a sua expulsão para a terra. Olha só, versos 7, 8 e 9, está escrito assim, ó: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então nós vimos aí, ó, Satanás era Lúcifer, né? Ele pecou no céu, e ele fez corromper também um terço dos
os anjos do céu que se corromperam com ele, e esses anjos, Deus ordena que o arcanjo Miguel vá a eles e repreende eles, e eles são expulsos do céu, tá? E eu falei também sobre essa expulsão de Lúcifer. Ele era um anjo de luz que tinha muita glória no céu, né? E isso fez ele desobedecer e querer usurpar o trono de Deus, por isso que ele foi expulso. Quando ele está descendo para a terra, as virtudes que ele tinha, ele vai perdendo, entendeu? Então, quando ele chega na terra, ele chega totalmente transformado em Satanás, ele perde toda a glória que ele tinha. O que acontece? Ele fica irado contra Deus, pela condição que Deus subjugou ele, do jeito que ele ficou. Ainda tem poder, mas perdeu toda aquela virtude que ele tinha quando estava com Deus lá no céu, né? Então ele ficou irado e foi expulso do céu por Satanás, e com ele havia essa parte dos anjos que ele regia lá no céu. Ele perverteu os anjos, ele convenceu os anjos de que ele ia tomar o trono de Deus, e que esses anjos, eles iam ser recompensados se ajudassem ele a tomar o trono de Deus. Bom, é um momento de loucura que ele teve, todo mundo sabe disso. Mas o que acontece? Ele foi expulso. E aí, vamos voltar no verso 4, que ele desceu muito bravo e ficou muito irado com a condição que Deus deixou ele, né? E olha o verso 4: a sua cauda arrastava nessa parte das estrelas do céu. São os anjos que caíram com ele, as quais lançou para a terra. E o dragão, que é Satanás, se deteve em frente da mulher. Quem é a mulher? A igreja do Antigo Testamento. O dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Ou seja, irmãos, Satanás ficou muito bravo e com muita ódio, muita fúria, começou a perseguir a igreja do Antigo Testamento. E como ele percebeu ali que o Messias estava vindo, né? Então ele começou a perseguir mais ainda ferozmente, para tentar destruir o Messias que estava chegando. E ele vai atrás de quem? Ele vai atrás de quem? Da mulher. E quem que representa a mulher? É a igreja. E quem é que representa a igreja aqui no caso? É Maria e José. Então vamos lá, ó, o verso 13. Olha comigo o verso 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Veja que Jesus já nasceu aqui, ó. O precursor da igreja do Novo Testamento já nasceu, tá? Então, o que ele quer? Ele vai perseguir a mulher, que é Maria, essa família. A perseguição dele agora é contra uma família, tá? É José, Maria e Jesus. E o que ele usa, irmãos? O que ele usa? Como ele é uma besta, aqui, ele é uma besta com 10 chifres. Os chifres aqui significam, no Antigo Testamento, poderes, tá? Chifre quer dizer poder. Então, o Satanás, ele não se materializa, certo? Fisicamente. Ele vai entrar nos homens e usar os homens contra a igreja e contra aquela família ali. Então ele vai usar quem? Os poderosos, os imperadores, os governadores. Ele sempre atua nos cabeças, sempre aonde está o poder. Aonde está o poder? Está no presidente? Então eu vou corromper ele, vou trazer ele para o meu lado, fazer o que eu mandar, o que eu quiser. Por isso a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno, certo? Que Satanás seduz, ele é o príncipe desse mundo, e ele seduz a humanidade a fazer o que ele quer e joga as pessoas contra Deus. Então aqui ele vai tomar, ele vai seduzir quem? Os poderes. Então olha só comigo, ele começa a perseguir aquela família, tá?
Ele sabe que o futuro da igreja está ali, naquela família, José, Maria e um filho pequeno. Olha só o que a Bíblia fala nos versos 14, 15 e 16. Olha só: e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Verso 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Então a gente precisa entender o seguinte: lá naquele tempo, quando Jesus nasceu, os reis magos foram visitar ele, porque eles criam numa profecia que quando o rei Jesus nascesse, Messias, ia aparecer um sinal de estrela no céu. Eles viram que realmente Jesus tinha nascido, e os reis magos foram presentear esse rei que estava chegando. Só que aonde que eles foram? Eles foram no rei Herodes, que era o rei na época, entendeu? De Israel. Aí o que ele fez? Ele foi no rei Herodes e falou: olha, nós queremos presentear o rei que chegou, porque a profecia diz que o rei ia nascer e que haveria um sinal do céu, então nós estamos aqui para presentear ele. O Herodes não tinha filho, né? E aí o que acontecia? Ele ficou muito bravo, muito furioso, ou seja, Satanás já tomou conta dele, já começou a perder a cabeça dele. O Herodes ficou muito furioso com esse filho primogênito que está nascendo, esse menino que nasceu e que ia se tornar um rei. E o que ele fez? Ele ordenou a matança dos primogênitos. Olha, se esse menino crescer e ele de fato for um rei, ele vai tomar o meu trono. Eu não quero isso, eu quero ter o meu filho, para que o meu filho assuma o meu trono quando eu morrer. Então o que ele fez? Ele ordenou a matança dos primogênitos. E aí, é tudo isso que a Bíblia ela fala aqui nos versos 14, 15 e 16, que Satanás, o dragão, ele fez de tudo para matar a família, né? Para pegar Jesus e matar ele. Só que o anjo apareceu para a família e disse: olha, foge para o Egito. Por quê? Porque o rei Herodes quer matar a criança, que era Jesus. Agora eu vou ler de novo os versículos, olha como vai fazer sentido. Ó, verso 14: e foram dadas à mulher as duas asas da águia, para que voasse até o deserto. O Egito fica no deserto, ao seu lugar, ali onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente, que é o dragão. Então Deus falou: vai para lá e eu vou sustentar vocês. E Deus conduziu eles. Quando fala que foi dado a águia, asas de águia, é uma maneira de transporte comum, é uma figura. Quer dizer que Deus levou eles em segurança e que a serpente não podia alcançá-los, o dragão não ia alcançá-los. Aí, como o dragão ele não conseguia, Satanás não conseguia encontrar o menino, o que ele fez? Ele intensificou. Olha o que ele fez. Então a serpente arrojou a sua boca, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. O que é isso? São os soldados de Herodes saindo para todo esse país de Israel atrás das crianças, para pegar uma por uma e matar todo mundo, tá? As crianças recém-nascidas, acho que era de 2 anos para baixo, um negócio assim, tá? Verso 16: a terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Ou seja, Deus fez com que aqueles soldados não conseguissem achar a criança e aquela família. Então Deus providenciou a fuga para eles em segurança para o Egito, e lá eles ficaram um tempo. Jesus já volta, já com uma certa idade, tá? Para cá. 17 agora, para a gente fechar esse capítulo 12. No verso 17, assim, ó, o dragão vai perseguir a descendência da mulher. Veja, o dragão não encontrou, certo? O mais furioso ele ficou. Olha o texto, ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Então ele ficou muito bravo. Quem que é a descendência da mulher? Jesus e os apóstolos. São os primeiros convertidos. Então Satanás, o que ele fez? Como ele falhou na primeira tentativa de matar o menino, né? Quando Jesus cresceu e começou a fazer a sua obra, ele se levantou. Então é você. Ele se levantou contra e foi para cima. Eu vou acabar com eles, tá? Ele está furioso, aonde? Na beira do mar. Ele está na beira do mar, furioso. E como ele está ali na beira do mar, o que ele vai fazer? Ele vai levantar o anticristo para ajudar ele. Tá? Ele vai levantar o anticristo. Ele está na beira do mar. Por isso que João fala assim, ó, vi emergir do mar uma besta. Tá vendo? Ele ordena, Satanás ordena que essa besta ela saia do mar. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, certo? E 7 cabeças. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças nome de blasfêmia. Veja, a palavra chifre, tá vendo? Ele tinha quantos? 10 chifres. Isso são poderes, tá bom? Isso são poderes. Esse anticristo também vai atuar na mente dos poderosos, tá? Ele vai trabalhar nas cabeças dos governantes, nos imperadores. E qual o propósito que Satanás levanta ele? Satanás levanta ele para ele perseguir a igreja e matar os crentes, tá? Esse é o propósito. Olha para você ver a paródia. Presta atenção na paródia. O Satanás imitando a Deus. Deus no Antigo Testamento vinha pessoalmente lidar com o seu povo, certo? Apareceu para Moisés, falou com Abraão, apareceu para Adão no Éden, né? Deus pessoalmente, o Pai. E lá no Antigo Testamento, o próprio Satanás lidando pessoalmente contra a igreja, né? do Antigo Testamento. Agora, Satanás vai levantar quem? O anticristo. Cristo quer dizer Salvador. Anticristo quer dizer aquele que não quer que as pessoas se salvem. É o destruidor. Então ele vem para matar as pessoas. Ele quer destruir a igreja e impedir que o evangelho se propague e que pessoas se convertam. Por isso é antagônico. Cristo vem salvar e ele vem para impedir a salvação. Mas coitado, ele não encontrou com Calvino, né? Eu acho que ele não conhecia Calvino na época, não aprendeu a doutrina da predestinação. Acho que o Agostinho nasceu depois também, né? Coitado. Então ele não entendia de teologia. Ele sabe que quando Deus predestina e escolhe uma pessoa, ele pode fazer o que ele quiser. É lei de Deus e acabou. Mas ele quer perseguir a igreja e impedir o progresso da igreja. Então o que ele faz? Satanás levanta o anticristo. Olha só, vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Agora, irmãos, só um minuto para vocês entenderem. O capítulo 12 de Apocalipse faz paralelo com Gênesis, capítulo 3, tá? A criação e ali a promessa de Deus, aonde ele promete que o Messias e a vida, a descendência da mulher. Ó, para você ver, por isso ele usa até o mesmo texto, para perseguir a descendência da mulher. Então, da descendência da mulher, ele levantar fala do nascimento de Jesus, e que ele ia pisar na cabeça da serpente. Então, quando que isso acontece? Quando Jesus, ele nasce, ele vive, prega, morre e ressuscita. Quando ele morre na cruz, ele pisa na cabeça da serpente ali. Não é quando ele voltar. Porque quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai destruir pelo sopro de sua boca. Então ele pisa na cabeça da serpente na cruz. Quando ele fala, vai, está consumado. Ali ele venceu. Ali ele comprou a sua igreja. E ninguém pode fazer nada contra a sua igreja. Tá? Tipo assim, no sentido de impedir que elas sejam salvas. Pedir que a igreja chegue à salvação. Tá? Eles vão sim causar muitos danos à igreja, matar os crentes, eles vão fazer.
mas não pode impedir o progresso dela, porque ela pertence a Deus. E tudo que eles fazem contra a igreja, lá no começo, ali no período apostólico, é só contribuir para o crescimento do evangelho, tá bom? É o que Paulo fala, né? Então agora, vocês vão perceber que Apocalipse 13 faz um paralelo com Daniel capítulo 7, onde ele fala lá dos poderes, né? Dos impérios que iam se levantar, iam governar o mundo. Então ele vai fazer um paralelo com lá, porque o anticristo, ele vai trabalhar nos cabeças, são nos imperadores, nos governantes, nos presidentes, né? É por isso que você vê, ó, eu estava assistindo hoje, o Trump ganhou a eleição, né? E o cara mandou um vídeo para mim da diferença dos dois, daquela mulher que estava concorrendo com ele, com o Trump. Olha a diferença. Teve uma pessoa que gritou no comício dela: Jesus é o rei. Sabe o que ela falou? Você está no comício errado. Olha só, está mais claro do que a luz, que o anticristo já está atuando através dela, espiritualmente falando. Entendeu? O cara gritou: você está no comício, Jesus é o rei. Ela falou: parou o comício, você está no comício errado. Entendeu? Aí mostrou depois o Trump, antes de ou ir num comício, alguma coisa, uma pessoa, ele com a Bíblia na mão, e é uma pessoa orando por ele. Mostrou a diferença. Então você vê Deus atuando e você vê o anticristo atuando, uns poderosos. A futura presidente dos Estados Unidos, ela é anti-Deus, o que prova que a Bíblia está falando, está mostrando para nós que o anticristo atua nos poderosos. Olha só o verso 2 e 3. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu ao dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. O João ele tá vendo aqui. O que essa besta aqui, essa besta, ela teve uma das suas cabeças ferida. Sabe quando que a cabeça da besta é ferida? Por exemplo, está lá o Alexandre o Grande, dominando tudo, né? Aí vem o Império Romano, destrói o império dele e toma conta de tudo. Então o cabeça Alexandre o Grande, morreu, acabou. Aí vem outro cabeça. Então as cabeças mudam, entendeu? Mas o chefe é o mesmo, tá? O líder é o mesmo, é o anticristo na vida, tá? Então quando você vai estudar a história apostólica, o período ali do primeiro século, até o ano 311, que é quando Constantino assume o Império Romano, você vai ver, irmãos, que todos os imperadores perseguiram a igreja do Senhor. Você vai ver lá a história do Coliseu, aonde eles queimavam os crentes vivos, jogavam eles para os leões. Para quê? Para servir de espetáculo. Você vai ver o primeiro crente morto, a Bíblia diz, é Estevão, né? O Estevão, ele foi morto pelos religiosos da época. Então o anticristo também atuava nos líderes religiosos. Ele gosta de liderança, tá? Daquela época. E julgou os judeus contra os discípulos de Jesus. Você vê Pedro e João presos no Sinédrio, tendo que se explicar, né? A rainha propôs uma amizade com os crentes, porque havia uma rivalidade, né? Fez uma festa, a noite de São Bartolomeu. Era uma festa gigantesca, para milhares de pessoas. Convidou os cristãos, só que aquilo ali era uma emboscada. E só naquela noite eles mataram mais de 70 mil crentes. Naquela noite, tá? Ali juntou a rainha mais a Inquisição, tá? Mais a Inquisição, que na época pertencia à Igreja Católica Romana, que não tem nada a ver com a Igreja Católica de hoje, tá bom? Mas naquela época juntou-se a rainha e mais o líder religioso que era o Papa, e causaram essa emboscada e mataram mais de 70 mil crentes. Isso está no YouTube, você pode pesquisar. Monte de São Bartolomeu. Você vai ver isso daí. Então, o que o anticristo faz? Ele domina o poderoso, ele assume o governo, ele corrompe a mente das pessoas e joga todo mundo contra os crentes. Porque o negócio dele é blasfemar.
blasfemar contra Deus. Entendeu? Blasfemar contra Deus. Aí o verso 7, olha comigo, o verso 7. Foi-me dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Olha só para você ver que Deus, Ele permitiu. Agora você entende por que os crentes morrem. Morriam, morrem e vão morrer no futuro, na grande tribulação. Por quê? Porque Deus permitiu o anticristo usar os poderes para surrar a igreja do Senhor. Entendeu? Para causar dano na igreja do Senhor. Porque, irmãos, porque todas as vezes que o sangue de um mártir jorrava na terra, era como se ele fertilizasse a terra para que uma outra semente fosse plantada. Então, quanto mais eles matavam os crentes, mais crente nascia, surgia, né? Mais pessoas se convertiam. Então, é interessante a gente entender isso aqui, que Deus, ele permite o anticristo, o quê? Causar dano à sua igreja. Olha só, verso 7, Apocalipse 13. Foi-me dado, foi dado aqui ao anticristo também, que pelejasse contra os santos. Quem são os santos? A igreja do Senhor. E os vencesse. Olha só, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Nós estamos falando aqui de um domínio mundial. Tá? Mundial. O verso 8, veja só. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Está dizendo, assim, que esse anticristo, esse líder mundial, que vai ter um domínio global, ele vai ser adorado, ele vai ser venerado, as pessoas vão admirar essa pessoa, entendeu? Que vai surgir e vai governar. Ele vai ser admirado pelos ímpios, porque aqui está dizendo que quem vai adorar essa besta são aqueles que não têm nome escrito no livro da vida. Agora você quer ver o verso 10, para a gente encerrar essa parte aqui. O verso 10, olha o que diz, ó, sobre a perseguição que ele vai fazer contra a igreja. Olha o que diz o verso 10. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto. A espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Deus, ele quer, irmãos, que os crentes sofram o dano. Então, se nós formos, se entrar aqui agora, uma turma aqui do anticristo, que tem políticas anti-Deus, que detestam a igreja, eles entrarem aqui agora, quiserem matar nós, a palavra de Deus está dizendo, desde que mate, sejam fiel até a morte. Olha aqui, ó, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. É sofrer o dano sem evitar. Então ele diz, ó, se alguém leva para cativeiro vai. Olha, se quiser te prender, vá preso. Certo? Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto. Ou seja, se Deus nos chamou para morrer por causa do nome dele, do seu evangelho, nós precisamos morrer por isso. Entendeu? Porque a morte dos apóstolos lá atrás, ela serviu de combustível para a igreja. Entendeu? Que incentivou ainda mais a fé dos irmãos. Né? Paulo, quando ele está preso, ele sempre, quando escrevia, ele falou, irmãos, não fiquem envergonhados de mim, porque eu estou preso, não. Porque as minhas algemas, essa perseguição contra mim, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Então é por isso que os cristãos, eles sofrem e vão sofrer. Porque essa perseguição, ela vai acirrar cada ano que passa. E é só quem é cego que não enxerga isso. Olha as políticas que estão aí. Olha os tipos de lei que o pessoal da esquerda vai colocar no país. Por aí você percebe. Vamos continuar para nós encerrar. É o último trecho aqui, ó. A besta que emerge do mar. Lembra que eu falei da paródia? É o verso 11 do capítulo 13. Lembra que eu falei da paródia? Satanás imitando Deus lá no Antigo Testamento. Depois ele imita de novo, levantando o anticristo para tirar a vida, enquanto Jesus veio para dar a vida. É sempre antagônico. Agora o que ele vai fazer? Ele vai levantar um para ser opositor ao Espírito Santo. Vamos ver o texto. Verso 11. A besta que emerge da terra. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía
2 chifres, menos poder, tá? Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. O que é isso aqui? É um falso profeta. Parece crente, parece de Deus, mas quando ele fala, a doutrina dele não bate com a Escritura. Entendeu? Parece Deus, mas a doutrina dele é esquisita. Tá? Então é uma doutrina simpatizante ao pecado. A doutrina da inclusão é o começo. Entendeu? Já é um vislumbre dessa doutrina que esse Cristo ele vai levantar uma besta para ajudar ele. Essa besta tem 2 chifres. Ela não vai governar os poderosos. Ela vai atuar onde? Na igreja, nos religiosos, tá? Nos religiosos. Por isso ele parece cordeiro, parece de Deus, mas fala como dragão. Isso aí já vai estar falando da corrupção da igreja que vai acontecer. A igreja, quanto mais o tempo passa, mais ela se afasta da Bíblia, mais vai se afastando da Bíblia, certo? Então, o que acontece? Olha só a paródia perfeita. O que o Espírito Santo faz? Ele convence o homem do quê? Da verdade, do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo é nosso guia, ele nos conduz a toda a verdade. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos instrui. O falso profeta desinforma. Entendeu? É o oposto. Porque ele veio para corromper a doutrina, a sã doutrina. Ele veio para desviar aqueles que não são do Senhor para as doutrinas dele. E a Bíblia fala que esse trabalho deles aqui possivelmente enganaria até mesmo os eleitos. Entendeu? Então, essa besta, esse falso profeta que vai ser levantado é para atuar na igreja, no meio do povo religioso, e o propósito dele é desinformar. Olha só, presta bem atenção. Exerce toda a autoridade da primeira besta. Jesus ele falou que o Espírito Santo ia substituir ele. Ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar outro no meu lugar. Entendeu? Então, exerce toda a autoridade da primeira besta, ele imitando Deus, na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. O que o Espírito Santo faz? Conduz a verdade, a justiça, o juízo, convence o homem do pecado. O Espírito Santo faz o homem conhecer a Deus. Deus, ele usa o seu Espírito Santo para quê? Para se revelar também ao homem, para fazer o homem, ele traz claridade à mente humana, para o homem conhecer a Deus, entender a Deus. Aqui, esse falso profeta, ele vai fazer com que as pessoas adorem o anticristo, entendeu? Então, olha só, mais um. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O Espírito de Deus também deu poder aos apóstolos para fazer os mesmos sinais que Jesus fazia. Olha a paródia. Olha só o que ele imitando. 14:15. Seduz os habitantes sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam o milagre, que ferida a espada sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Olha aqui, olha Jesus morto lá na tumba. O corpo dele está lá, tá? Está morto. O que Deus fez? Ressuscitou o corpo dele. Ou seja, trouxe vida para o corpo e Jesus ergueu, levantou-se. Aqui, ele manda, olha a paródia, a imitação. Ele manda os homens fazer uma estátua do anticristo. E essa estátua, ela não tem vida, está morta, igual o corpo de Jesus lá na sepultura. O que ele faz? Ele foi dado poder para ele
comunicar fôlego e dar vida para essa imagem. E essa imagem acorda, ela passa a ter vida, entendeu? Ela passa a ser um ser. É uma paródia com a ressurreição de Cristo, aqui também, tá? E aí, olha só, verso 16: todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Ele já vai falar sobre a marca da besta. Eu vou tocar nesse assunto depois. Olha só, o que é importante a gente frisar aqui é porque o inimigo, ele sabe, irmãos, que os sinais chamam a atenção. Por que Jesus era muito popular? Porque ele ressuscitava morto. Ele fazia um monte de sinais e de prodígios, certo? Isso chamava a atenção para ele, que o Messias ia vir fazendo essas coisas. Então o inimigo sabe que se ele fizer muitos sinais e prodígios, ele vai atrair a atenção da humanidade para ele. Então é por isso que ele atua dessa forma. Então vem falsas profecias, falsas curas, falsos milagres, entendeu? Falsos sinais, para quê? Para corromper a igreja, se possível enganar os eleitos e ganhar o coração do povo que não teme a Deus, tá? Aí, aqui nós vamos tratar o 16, 17 e 18 sobre a marca da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, fez que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem o entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Sabe o que é isso aqui? As pessoas acham que no fim dos tempos, quando o anticristo aparecer, vai mandar colocar um chip na mão e outro na testa, ou fazer uma tatuagem. Não é nada disso. Linguagem figurada. Quando ele fala aqui que vai ter a marca da besta na mão, ele está se referindo às obras, entendeu? As obras das pessoas serão segundo a vontade de Satanás, serão corrompidas, certo? O número 666 que aparece aqui é o número de homem, é o número 6 multiplicado 3 vezes, ou seja, o número de homem é um número imperfeito. Então é uma imperfeição generalizada, está entendendo? Então a situação, a moral, a ética do ser humano nessa época morra, e quanto o período pré-diluviano, que é quando Deus destruiu a terra por causa do pecado, a corrupção do gênero humano. Então vai ser o 666, é o número imperfeito 3 vezes, significa uma imperfeição generalizada. Então as obras dos homens vão ser totalmente anti-Deus e perversos, você entendeu? Então, quando diz que a marca da besta vai estar na mão, está falando das obras, a maneira dos homens agir. E quando fala que vai estar na testa, a marca da besta, está falando da maneira de pensar, entendeu? Então ele age perversamente porque ele pensa perversamente. A mente dele está cativa, por quê? Por ideologias anti-Deus. Então a marca da besta nada mais é que isso. E esse aqui vai ser um período muito difícil para os crentes. Por quê? Porque só vai poder comprar e vender, só vai poder transitar quem tiver a marca da besta, quem pensar e agir como eles. Ou seja, se não jogar no time deles, nada veio. Então essa época aqui é a época da grande tribulação, que é o texto, é o estudo que nós vamos fazer na próxima quinta-feira, sobre a grande tribulação e também a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja. Hoje nós vamos parar por aqui, tá? Na marca da besta. Então, irmãos, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar para mim, mandar no meu WhatsApp, privado, postar no grupo da igreja, tá?
e que a gente vai estar tirando ali as dúvidas dos irmãos, tá bom? Então vamos parar por aqui, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.